Vamos então, meus irmãos e irmãs e vocês todos que nos acompanham, vamos fazer uma breve oração e buscar em Deus Todo-Poderoso a graça, a compaixão, a misericórdia para a gente prosseguir com esse trabalho aqui, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra a nossa mente para que juntos a gente possa crescer, entender um pouco, cada dia um pouco mais da palavra, porque a Bíblia nos esclarece que quanto mais próximo da volta do nosso Senhor Jesus, mais distorcido ficaria o Evangelho. E eu vejo o Evangelho nesses dias extremamente distorcido. Não vou dizer completamente, mas extremamente. E muitas pessoas já se acostumaram tanto com este Evangelho distorcido que elas só acreditam quando lhes é falado a distorção. Quando a verdade é transmitida, infelizmente, irmãos, muita gente não gosta de ouvir, não quer ouvir, não ouve. Mas a gente não vai mudar aqui. Nós não vamos deixar de pregar a verdade porque a maioria das pessoas não querem ouvir. Nós pregamos a verdade para quem quer ouvir a verdade. Se é muito, se é poucas pessoas, o que nós vamos fazer? Vamos continuar levando a verdade, né? Vamos continuar batalhando. E um que ouve a verdade pode levar essa verdade para mais um, esse mais um leva para outro, e o Evangelho chegou até nós hoje exatamente desta forma. Então eu peço ao Deus Todo-Poderoso que o Senhor nos esclareça nesta tarde, que o Senhor nos ajude a entendermos e a exaltarmos Deus na beleza da sua grandeza, da sua santidade, na beleza do seu amor e da sua bondade. E que a gente entenda tudo que vai ser dito aqui hoje e que o Senhor me dê capacidade para proclamar esse Evangelho, né? De uma maneira bem clara. Pedimos ao Pai, então, que o Senhor fale conosco, nos esclareça, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, amadas, abram as Bíblias aí, aqueles que puderem, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15. Não, vamos só ler o 16 e o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você está com a Bíblia, eu convido você para você abrir e ler junto comigo. Se você não puder ler, então eu convido você para ouvir. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, eu tenho observado, e recebo informações dos meus irmãos e irmãs que se entristecem, ficam também horrorizados com as coisas que acontecem por aí. E tenho observado que, infelizmente, os evangélicos partiram definitivamente para um negócio que a gente chama de esoterismo, né? Aquilo que é esotérico. Pegam casos da Bíblia e transformam aquilo em esoterismo. Passam a usar estes casos da Bíblia como se fossem práticas normais. E aí, o Evangelho, as boas novas, Cristo, os apóstolos, são transformados em magos. Eu já ouvi até que muitos elementos místicos que as religiões ocultistas usam, na verdade, esses elementos pertencem à Igreja de Jesus. E que esses elementos, isso eu ouvi, que esses elementos foram roubados e que são usados pelos cultos místicos. Então, quem prega, quem ensina, quem aderiu a esta ideia, por exemplo, acha que despejar sal grosso numa esquina não deve ser direito dos cultos afro-brasileiros, mas sim da igreja. Ungir uma rua com óleo, uma pessoa, um carro, uma casa, uma cidade, um país, é direito da igreja. Isso não é ocultismo, não. Foi lá o pessoal do ocultismo que pegou isso da igreja e ficou usando. Eles acham que rosa ungida, copo d'água, óleo especial, ungido, né? Tem que ser ungido. E até incenso são elementos que devem fazer parte do grupo dos chamados evangélicos. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, já viu que eu não faço parte desse tipo de coisa, eu não compactuo com isso, né? Nem no caso da ceia, por exemplo, que até algumas denominações sérias pegam o que sobra da ceia e enterram, jogam o que sobra da ceia em água corrente. Denominações sérias. Quer dizer, quem faz isso está concedendo ao pão e ao suco do fruto da vide que a gente usa na ceia, concede a esses dois elementos poderes especiais. E isso nada mais é do que uma prática esotérica também. Jesus nunca ensinou que o pão tem poder especial, e muito menos o suco do fruto da vide, que é o vinho não fermentado, não tem poder especial nenhum. A ceia é um memorial, né? O que eu ainda não vi é este grupo de evangélicos, diga-se de passagem, um grupo muito grande, eu acho até que é o maior grupo de evangélicos do país, né? O que eu não vi é este grupo aí, descabeçado,
desinformado biblicamente, queimar incenso nas suas casas e nem em culto. Eu não vi. Isso não quer dizer que não aconteça, mas eu nunca vi. Eu acho que eles não queimam porque eles entenderam que o incenso queimado lá no Velho Testamento nada mais era do que a sombra da oração que o povo viria a fazer a Deus. Porque naquela época o povo não orava, quem orava era só os sacerdotes. Só o sacerdote podia orar. Então, eu creio que as pessoas não queimam, os evangélicos, não queimam incenso porque entenderam isso, que o incenso, aquele aroma agradável que sobe às narinas do Senhor, como diz no Velho Testamento, hoje não é o incenso, são as nossas orações. Isto é explicado na Bíblia, no texto do livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos do 1 até o 5. A gente vai ver algumas coisas diferentes na Bíblia. Claro que nós vamos ver. Por exemplo, Jesus, o Cristo, ele usou lodo, barro e saliva. Ele usou terra e usou a saliva para fazer o barro. Mas o poder, meus irmãos e irmãs, não estava nem na terra e nem na saliva de Jesus. O poder estava em Jesus, não na saliva, mas nele. Porque se isso fosse algo que deveria ser refeito, os apóstolos teriam perpetuado esse tipo de coisa no seu trabalho a Deus, e nós não vemos nenhum apóstolo fazer isso, nem indicando, porque às vezes os apóstolos fizeram algumas coisas, mas também foram coisas pontuais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, você não vai encontrar, meu irmão, minha irmã, na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo pegando pedaços das suas roupas e enviando esses pedaços de roupa para curar enfermos ou expulsar demônios. O que acontecia é que as pessoas pegavam isso sem o apóstolo saber, sem o apóstolo Paulo autorizar. Eram pegos, como a gente diz, à revelia do apóstolo. Ele nunca fez isso, como está lá em Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Você não vai encontrar na Bíblia o apóstolo Paulo orando sobre um pedaço de pão, sobre qualquer objeto, sobre fotografia não existia, mas existiam os desenhos. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo orando sobre roupa. Nenhum apóstolo, nem Jesus fez isso. E hoje as pessoas oram por fotografia, por currículo, por carteira de trabalho, por contrato. Paulo nunca fez isso uma regra para curar enfermos ou mesmo para expulsar demônios. Por exemplo, Paulo teve problemas sérios. Ele se sentiu impotente, no mínimo 2 vezes, para curar pessoas que lhe eram extremamente queridas. É o caso do próprio Timóteo e o caso de Trófimo. Timóteo tinha um problema de estômago, ele deve ter orado muitas vezes, para que Timóteo fosse curado. Timóteo não foi curado. Deus não curou Timóteo.
E aí Paulo recomendou para Timóteo a medicina, né? Para ele tomar um pouco de vinho para a enfermidade no estômago. Você vai ler sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Estou falando do apóstolo Paulo. Paulo também não foi capaz, apesar de ter tido muita vontade, de curar Trófimo em Éfeso. Ora, se enviar lenço, pedaço de pano dele fosse suficiente, por que ele não pegou um pedaço da roupa dele e não curou Trófimo? Sabe por que ele não fez isso? Porque ele não era esotérico, como as igrejas querem que vocês sejam. Então, usar esta passagem de Atos, capítulo 19, versículos 11 e 22, é enganar você. É enganar você. E se você se permite ser enganado, se você ler aqui mesmo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, você vai ver: quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Não conseguiu curar. Se os panos dele, avental, expulsasse, teria mandado, teria curado. Isso é crendice, isso é esoterismo das denominações. Campanha dos mergulhos de Naamã. Isso é coisa de gente pagã. E olha, a Bíblia deixa isso muito claro, porque o Naamã, logo que ele foi curado da sua lepra, ele levou sacos de terra de Israel para a Síria. E com estes sacos de terra, ele construiu um altar de adoração ao Deus de Israel. Deus não pediu isso para ele, não mandou ele fazer. Você vê que hoje as pessoas copiam exatamente o que é errado, o que não tem cabimento. É o único caso da Bíblia que um leproso foi orientado a mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Jesus curou leprosos. Ele mandou algum leproso pular no Rio Jordão lá. Jesus não deixou para a gente nenhum ensinamento nesse sentido. Então quem faz isso, ou quem ensina isso, é de uma maldade a toda prova. É maldoso quem ensina isso. Eu não consigo ver diferente. Porque Jesus não mandou ninguém fazer. A gente não acha no Novo Testamento os apóstolos incentivando os irmãos a usarem qualquer coisa, qualquer objeto, para a cura ou para o recebimento de poder. Porque eles sabiam que o poder não era deles, mas de Deus. Ora, o próprio Paulo vivia constantemente enfermo. Ele teve que, num determinado momento, parar na Galácia, porque ele estava enfermo. Lê aí Gálatas capítulo 4, versículos do 13 ao 14. Ele estava doente, ele precisou ficar lá. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto,
Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Gálatas 4, 13 e 14. Ele estava doente, e por causa disso ele ficou lá e pregou o Evangelho. E provavelmente, a Bíblia não narra, mas provavelmente, nosso Senhor curou pessoas ali. Enquanto ele mesmo não era curado da sua enfermidade. Isso sim é um mistério. Porque ele não usou ali lenço, óleo, água e outras coisas? Porque Paulo não era esotérico. Paulo dependia exclusiva e unicamente do poder de Deus e não do poderes de elementos curadores. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você abra sua mente para isso. Isso é realmente curandeirismo. Isso é digno de pena pelo Código Civil, curandeirismo. Isso não provém de Deus, não provém de pregar o Evangelho. É Deus que decide quem Ele cura e como Ele cura. Ele que decide se a pessoa deve ou não ser curada. Porque nós é que dependemos da misericórdia dEle. Há, no meio teológico, alguns teólogos que acreditam que a epístola aos Romanos foi ditada por Paulo a Tércio, porque ele já não conseguia mais escrever, porque estava quase cego. Romanos capítulo 16, versículo 22. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Olha aqui. Paulo tinha um problema nos olhos. Deus não curou. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teria arrancado os próprios olhos para mos dar. Gálatas 4,15. Deus não curou. Nós estamos falando de Paulo aqui. Teve um outro caso em que Paulo, esse negócio de lenço, não sei o quê, passar no túnel, passar na gruta, esse monte de invenção, e vem vindo inventores aqui para Campinas, né? Estavam lá no Rio, a gente já conhece as figuras lá de longe, agora já estão aqui na região, já estão dizendo que estarão aqui em Campinas, pegando os incautos. Paulo não diz como Epafrodito foi curado de uma enfermidade mortal, mas Paulo diz que ele foi curado. Filipenses capítulo 2, versículos 27 e 28. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, quanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Epafrodito adoeceu, ficou às portas da morte aí, foi curado. Diferentemente de Paulo, que tinha problemas e não era curado, não foi curado, Deus não curou. Acabou, Deus não curou, ele está acabado. E ele deixou de ser Deus por causa disso? Você já viu em algum lugar da Bíblia Paulo determinando a cura? Não, e nem vai ver.
Porque um verdadeiro homem e mulher de Deus não faz isso. Um verdadeiro homem de Deus não ensina isso. Um verdadeiro homem de Deus não promete aquilo que Jesus não prometeu. Jesus não prometeu cura para ninguém. A cura que Jesus promete é a cura espiritual através do perdão dos pecados. Jesus, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo prometendo prosperidade. Olha, depois que eu passei a ser dizimista, passei a ser ofertante, isso não é bíblico. Quando eu digo não é bíblico, algumas pessoas não entendem. Deixa eu tomar meu chazinho aqui, né? Eu digo não é bíblico para não ser grosseiro, mas isso não provém de Deus. Isso é mentira. Isso é charlatanismo. Isso é roubo. Olha, você dá 1.000 que Deus vai te dar 10.000. Mentira. Mentira. Você oferta, você dá o dízimo, porque aí você pode cobrar a Deus. Está lá em Malaquias, fazei prova de mim, mas Malaquias não está falando para a igreja, não está falando para o povo, está falando para os sacerdotes. Você vê que a mentira está tão já enraizada, né? E eles chegam às raias do absurdo quando eles vão pedir aquilo que Jesus não pediu. Jesus pediu dízimo para você? Aonde está isso na Bíblia? Jesus pediu oferta para você? Aonde está isso na Bíblia? Algum apóstolo, Pedro, Paulo, Tiago, Lucas, vão por aí afora, algum deles pediu dízimo? Olha, você tem que dizimar. Onde é que está isso na Bíblia? Nem Paulo pediu oferta. O que ele mais se aproxima de oferta é 2 Coríntios 9:7. Porque não há na Bíblia, não há para nós, igreja, nenhum pedido de dinheiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pode ajudar, entre aspas, né? Porque a maioria disso que existe aí não é obra de Deus. Né? Se você for uma pessoa racional, e Cristo pede um culto racional, você vai ver que não tem obra de Deus aí. Que obra de Deus? É para construir igreja? Isso é obra de Deus? Igreja física não é obra de Deus. É pastor viajando 2, 3 vezes por ano, com carro importado. Não, mas tem que ajudar a obra. Não. Em nenhum lugar Jesus pediu para você ajudar a obra. Paulo se aproxima um pouco de ajuda liberal e voluntária em 2 Coríntios 9:7. Mas se você quer ajudar a obra, né, de Deus, ajude. Mas ajude a verdadeira obra de Deus. E não ajude esperando que você vai ter crédito com Deus. Ah, eu vou dar R$1.000, porque depois eu vou ter um crédito lá. Gente, Deus não é financeira. Não tem crédito nenhum. Você faz isso porque você sente alegria em fazer. Você ora por um enfermo para Deus fortalecer, dar direção, para ele se sentir na graça de Deus durante essa enfermidade. Não para se exibir, não para aparecer, mas por amor àquela pessoa. Nós não temos crédito nenhum com Deus. Olha, não acredite nesses
falsos mestres, que os falsos mestres têm de ambos os sexos, né? Porque por serem falsos, existem até as mulheres, né? Como pastora, apóstola, bispa. Bispa é completamente errado, é episcopisa, né? Esses falsos mestres prometem para vocês aquilo que Jesus não prometeu. Eles prometem para vocês o esoterismo, que é o azeite tem que vir lá de Israel. Qual que é a diferença? Se for para você colocar na salada, eu vou dizer para você que o azeite de Israel é bom. É bom. Mas para pôr na salada, fazer um tempero, é bom. Agora, para passar na mão, na testa, na cabeça das pessoas, não tem valor nenhum. Alguns defendem esse tipo de coisa, dizendo que isso estimula a fé das pessoas e as pessoas com fé recebem milagres. Olha, hoje à noite você não vai ficar sem o seu milagre. Sabe, é como se nós homens manipulássemos Deus. Olha, hoje à noite nós vamos fazer um culto lá, Deus, o Senhor vai lá e faz milagre, viu? Existem aqueles que quando vão orar, pede para você colocar o copo d'água em cima do rádio. Isso é uma hora absurdo. Eu já falei isso, né? Isso quem fazia lá nos anos 50 era o Ziro Zarur, da Legião da Boa Vontade, espíritas. E os tais evangélicos aderiram a esse negócio de colocar água em cima do rádio, água em cima da televisão. Traga aqui sua carteira profissional, nós vamos ungir. Ungir o que vai ungir? Isso tudo é esoterismo, é para enganar você, é para levar você a ser um seguidor de Satã, porque isso não tem na Bíblia. Quem faz isso, eu comprei um carro, vou levar lá para o pastor ungir. Eu estou mudando de casa, vou chamar o pastor lá para ungir minha casa. Qual a diferença entre você e aquela pessoa que entra na igreja católica, apostólica, romana e passa a mão lá na pia de água benta e depois se benze? Qual a diferença? Qual a diferença entre o azeite ungido e a água benta? Qual? Você pode me dizer? Qual a diferença entre esses que se ajoelham para pastores? Venham aqui na frente do púlpito aqui, ajoelhem aqui. E aqueles que se ajoelham diante de uma imagem esperando uma graça. Qual a diferença? E a maioria, né? Não vou dizer todas, mas a maioria das igrejas fazem isso. O sujeito prega, depois ele fala, olha, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, como se só quem está lá na frente que recebe bênção, só quem está de joelho lá na frente dele é que vai ser abençoado. Desviando a atenção do poder de Deus e chamando a atenção para Ele. Este é o esoterismo nosso de cada dia, que está dentro das igrejas, está tão enraizado nas igrejas, que as pessoas não gostam de ver e nem ouvir ninguém a falar contra isso. E as pessoas têm medo de pregar sobre isso.
Porque eles fazem isso, como é que eles vão pregar contra aquilo que eles fazem? Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para repreender. E se você que está me ouvindo, sei que alguém compartilhou esse vídeo, você vai ver esse vídeo um dia aí no Facebook ou mesmo no YouTube, e você tem esta prática, esta e outras práticas loucas que não são bíblicas, eu estou usando a Bíblia para te repreender em amor, para dizer para você, olha, meu irmão, minha irmã, fique exclusivamente com a palavra de Deus, não se envolva com esta gente que não tem nada para te dar, nada, só mentira, só falsidade, só hipocrisia. Eu estou usando a Bíblia, como diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para corrigir você. Mas estou te corrigindo em amor. Estou usando a Bíblia para educar você na justiça, mas em amor, irmão. Não porque eu seja superior. Não. Eu estou querendo que você entenda a realidade do cristianismo, para que você seja um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra, como diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Não tenha vergonha de falar, não, eu não quero mais fazer, eu não vou mais fazer isso. Vão ligar para você, você deixou de vir aqui, fala, não vou mesmo, porque agora eu decidi que eu vou seguir a Bíblia. Vocês vão pregar a Bíblia? Eu vou. Mas você não vai participar da campanha? Que campanha? Eu sou participante do sangue de Cristo, não de campanha. Onde é que tem campanha na Bíblia aqui? Meu irmão, estão ligando aqui porque você deixou de dar o dízimo. Mas aonde que Jesus pediu dízimo? Aí se eles vierem lá com Mateus, né, dizendo, olha, Deus, Jesus falando com os fariseus. Com quem Jesus está falando ali? Com a igreja ou com os fariseus? Jesus não pediu dízimo para você. Você pode ajudar a obra, você pode, não precisa dar 10%, você pode dar 50%. Não acredite naqueles que dizem assim, olha, você não dá o dízimo, você vai gastar o dinheiro do dízimo na farmácia. Ainda querem amaldiçoar você. Olha, você não dá o dízimo, tá vendo? Agora gastou dinheiro do dízimo aí no mecânico. O mecânico precisa trabalhar, né? Precisa viver também. E se ele for cristão? Você pode dizimar, mas não neste propósito. Não há como consagrar dízimos e ofertas. Não há como. Isso se fazia lá no Velho Testamento. Porque nós vamos consagrar. Não tem como consagrar. Porque no Velho Testamento o dízimo era para os sacerdotes e levitas. Aqueles que viviam 24 horas da vida, a vida toda no templo. Isso é tudo balela, isso tudo é teatro. Você pode continuar ajudando a obra, mas ajude uma obra verdadeira de Deus. Ajude uma obra que leve a verdade, proclame o Evangelho, tire as pessoas do lamaçal da mentira e as tragam para a luz da glória de Deus. Você pode continuar ofertando, mas você é responsável, meu irmão, minha irmã. Preste atenção para encerrar o que eu vou dizer para você. Você não precisa concordar comigo, só dá uma pensada no que eu estou falando. Você é responsável
pela ajuda financeira que você coloca dentro de uma denominação. Se você está ajudando um falso profeta, você está alimentando a falsidade dele. Se você está ajudando, dizimando, ofertando numa sinagoga de Satanás, você está alimentando esta sinagoga de Satanás a agarrar com as suas teias mais gente para a mentira. Você é responsável. Você que ajuda, você que dizima, você é responsável aonde você coloca o seu dinheiro. Você que é responsável. Porque as obras infrutuosas das trevas existem, porque existem aqueles que alimentam essas obras, sustentam essas obras, sustentam esses hipócritas, esses mercenários. Existem mercenários aí de 50 anos aí já. Sempre você vê que eles morrem, passa para o filho, para a filha. Você, meu irmão, minha irmã, você é responsável assim como eu. Eu sou responsável por cada palavra que eu digo aqui. E você é responsável por cada centavo que você coloca dentro das sinagogas de Satanás. Você está alimentando o diabo. Não adianta reclamar do esoterismo dos outros, das macumbarias, das feitiçarias, das idolatrias. Não adianta reclamar se nós continuamos alimentando o diabo para que ele cresça, fique mais forte e traga pessoas para perto dele. Você que ouviu tudo isso que eu falei aqui hoje, te dei todas as passagens, uma parte, claro, das passagens bíblicas que abordam este assunto. Você é responsável. Da mesma maneira que você também é responsável por não ajudar as verdadeiras obras de Deus. Querido e poderoso Deus, eu te glorifico, Senhor, e agradeço, Senhor. Tantas coisas maravilhosas o Senhor nos disse hoje, tantos ensinamentos. Nós te agradecemos, ó Pai, pedimos que o Senhor continue nos dando direção, nos fortalecendo e coragem para a gente romper, Senhor, com tudo aquilo que não é verdadeiro. Que nós sempre usemos a Sua palavra para distinguir o verdadeiro do falso. Continua, Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, falando comigo, com os meus irmãos e irmãs, e que estejamos descansando na Tua santa graça. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.